O Brasil inteiro sabe que as Forças Armadas brasileiras foram convidadas pelo presidente do TSE, Edson Fachin, para fazer parte do processo eleitoral e discutir as formas de operar as eleições. Quando o Fachin convidou as Forças Armadas, ele achava que as Forças Armadas iam ficar no seu canto batendo continência para tudo, só dizendo sim senhor, não senhor. Contudo, as Forças Armadas, ao chegar lá, ao contrário do que esperava os ministros daquela corte, as Forças Armadas conseguiram fazer um trabalho e detectar centenas de pontos falhos no processo eleitoral através da urna eletrônica. Pontos esses que de início foi desconsiderado pelo Edson Fachin e os demais ministros da corte. Ou seja, as Forças Armadas, ela surpreendeu aqueles que achavam que ela não fosse fazer o seu trabalho. Vale saber, senhoras e senhores, que as Forças Armadas têm uma unidade de guerra cibernética, pessoas craque nessa área da informática, e que conseguiram facilmente detectar as falhas do sistema. Diante dessa habilidade das Forças Armadas, Fachin e outros ministros do TSE tentaram rifar, desqualificar as Forças Armadas. No decorrer dessa semana, o ministro da Defesa, general Paulo Nogueira, foi convidado a comparecer na Câmara para dar algumas explicações a respeito do processo, do funcionamento do nosso sistema de votação através das urnas eletrônicas. E ele foi muito firme, foi categórico, agiu com altivez e deu explicações técnicas e incontestáveis. Isso acabou provocando a ira daqueles que são sabujos, lambibotes do sistema. E como se não bastasse, quem apareceu para fazer crítica ao general? O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Esse que aparece de 4 em 4 anos para falar besteiras. É ele e a Marina Silva. Só aparece de 4 em 4 anos para defecar pela boca. Olha, senhoras e senhores, o ex-ministro Joaquim Barbosa, quando passou pelo Supremo Tribunal Federal, na condição de relator do mensalão, o Brasil inteiro bateu palmas para ele. Acreditava mesmo que ele era uma pessoa séria, lê do engano. Eu, até pela minha origem de cidadão da tinta forte, preto, o meu orgulho era maior que o dos outros, porque eu vi ali alguém da minha etnia aparentemente representando tão bem os interesses do Brasil. Puro engano. Na verdade, ele estava ali fazendo um jogo de cena, pelo que tudo indica. Um jogo combinado, uma briguinha combinada com aqueles que o colocaram ali naquela situação de ministro. Joaquim Barbosa apareceu no decorrer dessa semana para criticar as Forças Armadas e o ministro da Defesa, Paulo Nogueira, falando a seguinte frase, abre aspas, as Forças Armadas devem permanecer quietinha no seu canto. Fecha aspas. Isso é fala de um ministro? Ou de um ex-ministro? Quem deveria ficar quietinho no seu canto é esse ministro, Joaquim Barbosa, que quando os brasileiros mais precisavam dele, ele estranhamente pediu aposentadoria antes do tempo, antes do prazo, saindo do Supremo Tribunal Federal de uma forma muito misteriosa que ainda cabe explicação. Quem deveria ficar quietinho não são as Forças Armadas, mas sim esse ex-ministro, que deve explicação aos brasileiros e que para muitos, quase todos, inclusive eu, é uma grande decepção, uma vergonha, vamos assim dizer. Hoje ele aparece defendendo a esquerda, essa que só sabe roubar, pilhar, solapar,
e praticar em alta escala atos de corrupção, corrupção essa que ele fingia combater, é um defensor ardente do seu dono, Lula, e um crítico ferrenho do Bolsonaro. Pelo jeito, o ex-ministro Joaquim Barbosa é mesmo fiel ao seu dono, tal qual um cão vira-lata, que adora e lambe as botas do seu dono. Joaquim Barbosa precisa vir a público e perguntar, levantar essa lebre, já que ele pensa que tem prestígio e que a fala dele tem algum peso. Ele tem que questionar e trazer à tona a questão da morte do Celso Daniel, o envolvimento do PT com a organização criminosa PCC. Da ditadura de toga instalada pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, que fez com que brasileiros saíssem, autoexilassem em outros países, longe da sua terra natal, longe da sua família, para não ser presos injustamente. Outros já foram presos, mandatos têm a sua atividade e ação limitada, veículos de comunicação são fechados, desmonetizados, manifestações pacíficas e ordeiras são classificadas pelo Supremo Tribunal Federal, leia-se alguns ministros, como atos antidemocráticos. E o ex-ministro Joaquim Barbosa sai das profundezas do esgoto para falar besteira e fazer ataques insanos e levianos que não se sustenta com base na verdade. Tudo isso é muito lamentável. E de pensar que esse homem já gozou do respeito de milhões e milhões de brasileiros, hoje se reduz a isso aí, um lambe-botas, um puxa-saco, um adorador de bandido e corrupto. Olha que final infeliz desse ex-ministro Joaquim Barbosa, que deveria respeitar a vontade dos brasileiros, respeitar as Forças Armadas e continuar no seu canto com a sua boca calada, fechada. Se vir a público, é para explicar o porquê que ele saiu do Supremo Tribunal Federal da noite para o dia, antes do tempo, pedindo aposentadoria, batendo em retirada com o rabo entre as pernas, envergonhando e decepcionando o Brasil. Só uma pessoa pior que Lula é capaz de defender o Lula. Só um delinquente de marca maior pode defender o PT e a esquerda. E só alguém com a mente doentia, típica de humilhante, pode atacar a nossa conceituadas Forças Armadas. Ex-ministro Joaquim Barbosa. Quando for falar do nosso governo, o governo Bolsonaro, quando for falar dos brasileiros e das nossas gloriosas Forças Armadas, lave essa sua boca. Lave essa sua boca. E recolha-se ao esgoto, aonde o senhor fica abrigado por 4 anos e de lá sai para falar besteira. Marina Silva de saia, de calça. Respeite o Brasil. Respeite o Brasil. Quem deve ficar quieto é você, que só fala besteira e não respeita a vontade dos brasileiros. Isso é vergonhoso, é nojento, escleroso e reprovável. Uma vergonha para todos os brasileiros. Sinto nojo desse seu comportamento. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.